Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Hoje é dia da gente continuar falando sobre como o Bolsonaro planejou e organizou a tentativa de golpe nas eleições agora de 2022. No primeiro vídeo, que foi ao ar ontem, eu conto como o Bolsonaro passou 4 anos no mandato de presidente, criando o clima para tentar dar o golpe, tentando convencer as pessoas de que havia uma grande conspiração nacional contra o Bolsonaro, do judiciário principalmente, para favorecer o Lula, para ajudar o Lula a ganhar as eleições. Como isso foi disseminado, espalhado para convencer os bolsonaristas de que ele era vítima de uma perseguição. Tudo isso para criar um clima de revolta no país e permitir o golpe de Estado. Hoje eu vou contar, também baseado em documentos oficiais, no relatório da investigação da Polícia Federal e também em notícias que foram veiculadas sobre a investigação e sobre os fatos na época. Você vai entender o que aconteceu depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. A partir ali do dia 30 de outubro em diante, o que rolou? Passo a passo. É vídeo para você consultar mesmo se você tiver dúvida em relação a como o Bolsonaro tentou dar o golpe. Vem comigo que eu te explico. Eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal. Te aconselho a entrar no nosso grupo de Zap, porque lá o conteúdo chega primeiro. O link está aqui na descrição. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque esse é um trabalho de jornalismo independente. Eu não tenho patrão, eu trabalho para você que está assistindo. Se você puder contribuir, vai ajudar muito nesse trabalho. E pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo também tem um botão que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix. É a maneira mais usada pelas pessoas que costumam colaborar. E se não puder colaborar com nada, pode colaborar com um like, com um comentário, com uma inscrição e tá pago. Mas vamos lá. Vamos entender o que rolou a partir de então. Antes eu preciso fazer uma volta no tempo, ainda no ano de 2022, para você entender como o Bolsonaro envolveu as Forças Armadas, os militares, nesse plano de desacreditar as eleições no Brasil. Então a gente volta para o dia 2 de agosto de 2022, antes das eleições, portanto, quando aconteceu esse fato aqui, ó. Em ofício classificado de urgentíssimo, o ministro da Defesa pede ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acesso a código-fonte das urnas eletrônicas. Dado está disponível desde 2021. Então, o ministro da Defesa mandou lá uma cartinha para o TSE falando: olha só, estamos com pressa, falta pouco tempo para as eleições, vocês liberem esse código-fonte aí, porque rolava, né, aquela fake news de que o código-fonte não tinha sido apresentado. Detalhe, o código-fonte ele é apresentado para quem quiser 1 ano antes da eleição. Então, desde 2021, em outubro, o código-fonte já estava disponível. Várias entidades, Ministério Público, Controladoria Geral da União, diversas universidades, muita gente avaliou o código-fonte. Aí chega agosto do ano da eleição, o ministro da Defesa, mais perdido do que tudo, manda aí urgente, porque precisava criar uma notícia e essa narrativa de que o TSE não está querendo dar o código-fonte. Inclusive, essa notícia saiu aqui também, ó. Defesa pede ao TSE acesso urgentíssimo a dados disponíveis há 10 meses. Aí o Fachin meio que respondeu, o ministro Edson Fachin, na época, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandou uma resposta lá falando: pô, vocês estão de brincadeira, né? O negócio já está aí faz tempo. E aí, finalmente, os militares resolveram, que eles também tinham criado uma comissão, resolveram então começar a fazer a fiscalização das urnas a partir do código-fonte. Nesse meio de caminho, pouco tempo depois, um dos militares integrantes dessa comissão de fiscalização foi descoberto espalhando fake news sobre eleição, sobre urna nas redes sociais. Oficial escalado para auditar urna difunde fake news e faz militância pró-Bolsonaro nas redes. Então o próprio cara que estava ali para fiscalizar a urna
estava divulgando mentira na internet sobre a urna. O que aconteceu? O Edson Fachin, que era o presidente do TSE, expulsou o cara. Falou, não, você não vai mais participar da fiscalização, você está de sacanagem. Aí mandou o cara para fora. O Exército não substituiu esse cara, ficou com um a menos, mas a comissão continuou trabalhando, assim, vamos dizer, na fiscalização das urnas, verificando lá o famoso código-fonte. E aí, acontece o seguinte, no dia 4 de outubro, ainda não tinha acontecido as eleições, isso aparece no relatório da Polícia Federal, essa parte aqui, ó, disseminação de notícias falsas por integrantes das Forças Armadas em associação com outros membros do grupo para desacreditar o processo eleitoral. Aqui de amarelo, ó. Em 4 de outubro, Mauro Cid conversa com o coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. O diálogo em destaque ocorre 2 dias após o primeiro turno das eleições. Ainda não tinha tido a vitória, só tinha passado o primeiro turno. Às 18h53, Cavalieri envia a seguinte mensagem: espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Mauro Cid respondeu, eu também, senão eu estou preso. Premonição, né? Na sequência, Cavalieri pergunta, conseguiram plotar, ele está se referindo à identificação de alguma fraude na urna eletrônica. O Mauro Cid confirma que não tinha fraude nenhuma. Ele responde, nada, nenhum indício de fraude. Exatamente. Aí, o período foi passando, chegou outubro, teve primeiro turno, a campanha seguiu para o segundo turno, nada de relatório da Polícia Federal, dos militares sobre as urnas. Nada. Aí o que acontece? Chega então a fatídica data da eleição. Lula derrota Bolsonaro e é o primeiro a ser eleito presidente pela 3ª vez. Então Lula estava eleito presidente do Brasil, Bolsonaro derrotado. Aí começam algumas ações mais práticas do grupo golpista, como você vai ver. Imediatamente após a vitória do Lula, começa o bloqueio de estrada no Brasil inteiro. Manifestantes bloqueiam trechos de estradas em 22 estados após vitória de Lula. E aí, o Alexandre de Moraes já era o presidente do TSE, porque o Fachin ficou um período ali, um tapa-buraco, depois o Xandão assumiu. No dia seguinte, já no primeiro dia de novembro, Moraes manda a PRF desbloquear rodovias e ameaça prender diretor-geral, porque ele viu que estava tendo um corpo mole da PRF para desbloquear as rodovias. Então ele percebeu que era o superintendente, que depois foi preso, né? Está respondendo também pela ajuda na tentativa de golpe. O Silvinei falou, se você não for lá tomar as providências, eu te prendo. E aí a Polícia Rodoviária Federal começou devagar, foi aumentando o ritmo e foi desbloqueando as rodovias a partir daí. Aí depois a gente volta para o relatório da Polícia Federal. Página 98. Dia 1º de novembro, Mauro Cid recebe mensagem do coronel Bernardo Romão Corrêa Neto, então assistente do comandante militar do Sul, que fazia parte lá do mesmo grupo de WhatsApp que os golpistas ficavam conversando. Corrêa Neto escreve para Mauro Cid, quando puder falar, me dê um toque. Alguma evolução que nos deixe otimista? Ele está falando sobre o trabalho dos militares que estão vasculhando as urnas. E aí o Mauro Cid responde, até agora nada, nenhuma bala de prata, por mais que tudo pareça. Ou seja, não tem fraude. De novo, o Mauro Cid reforça que não tem fraude. Aí, vamos lá. Página 102 do relatório. Mauro Cid novamente admite que, apesar de todos os esforços, não lograram identificar qualquer indício de fraude nas urnas eletrônicas. Afirma que no segundo turno fez muito mais que isso e não teve nada que pudesse dizer, olha, teve um movimento, né? É diferente desse sistema aqui. Tá difícil tirar alguma coisa, tá difícil ter alguma prova, porque assim, na verdade tudo tem uma justificativa. E aí, ele está falando com o coronel Ferreira Lima, que é outro militar envolvido na tentativa de golpe. E aí,
o sujeito responde para o Mauro Cid assim, ó, eu sei que tentaram levar até o fim sem quebra institucional, mas foi tudo fora da lei do lado de lá. Chega, irmão. Ou seja, pô, não conseguiu achar fraude? Então vamos partir para o golpe, não tem jeito. Quebra institucional é isso, é golpe. Não consegui, vamos embora, vamos para o golpe então. Aí, página 105. A gente está recebendo cara de TI, hacker, isso o Mauro Cid falando para o cara. Ninguém ainda chegou com uma coisa que fale, que consiga abrir uma investigação. A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar, monitorando e passando para a gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim. Não foi pego nada. Aí o Coronel Ferreira Lima solta de novo assim, ó, o povo está onde ele pediu, ele prometeu, Cid, ou seja, falando que o Bolsonaro prometeu para o povo que ia dar um golpe, e o povo está lá na porta do quartel, em vários quartéis do Brasil, e cadê o golpe do Bolsonaro? Cobrando mesmo Mauro Cid para tentar resolver essa questão. Aí, página 113, começa um trabalho de disseminação de informação falsa depois da realização do segundo turno. A organização criminosa utilizou influenciadores digitais, militares e o Partido Liberal para potencializar os ataques ao sistema eletrônico de votação com o fim de criar um ambiente propício para o êxito da empreitada criminosa. No dia 4 de novembro, o consultor político, entre aspas, argentino Fernando Cerimedo, divulgou por meio de uma live o que ele chamou de investigação sobre as eleições brasileiras. Segundo Cerimedo, as urnas fabricadas antes de 2020 geraram uma anomalia a favor do candidato de número 13. Então, esse argentino depois trabalhou na campanha do Milei. Ele é ligado, muito próximo ao Eduardo Bolsonaro, amigo mesmo. E é um influenciador de extrema-direita lá da Argentina. Qual foi a estratégia? Segundo a investigação, o pessoal do golpe, pessoas ligadas aos golpistas, hackers, tal, fizeram um relatório inventando a história de que as urnas mais antigas digitava lá o número do Bolsonaro, mudava para o número do Lula. E com isso teria tido uma fraude. Esse argentino fez uma live no YouTube divulgando esse relatório fajuto e os influenciadores brasileiros e políticos brasileiros começaram enlouquecidamente a espalhar esse material. Enlouquecidamente, tá? Aí, no próprio dia 14, ó, página 114, Fernando Cerimedo utilizou os mesmos argumentos que teriam sido descobertos pelos hackers citados pelo tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e que Mauro Cid afirma ter sido pelo nosso pessoal, ou seja, nós que inventamos esse documento que fala em fraude. No dia 4 de novembro, ao ser publicada, a apresentação de Fernando Cerimedo alcançou uma audiência de chegou a 415 mil pessoas ao vivo, simultaneamente no YouTube. No mesmo dia, o então assessor especial da Presidência da República e integrante do Gabinete do Ódio, Tércio Arnaud, encaminhou via aplicativo WhatsApp um link que redirecionava para armazenamento na nuvem de gravação da live realizada por Fernando Cerimedo naquele dia, com duração de 1 hora, 1 minuto e 22 segundos. E em seguida um resumo com 8 minutos e 59 segundos, de modo a se antecipar as já citadas ações do TSE contra a propagação de fake news. Ou seja, eles sabiam que eles iam derrubar a live logo, o que de fato aconteceu. TSE suspende vídeo de argentino que divulgou fake news sobre urnas compartilhado por Nicolas Ferreira. Nicolas, inclusive, teve a conta suspensa, o Gustavo Gaia, essa galera toda, porque ajudou na divulgação dessa live. Então, assim, depois das eleições, estava em pleno andamento o plano de tentativa de golpe. E nada ainda de relatório das urnas. Nada. Aí, vamos voltar lá para o relatório. Vamos achar a página 468. Mário Fernandes, aquele general, o Mário, que ia organizar o plano de matar o Lula,
elabora e imprime o planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, que é o plano de assassinato, na impressora do Palácio do Planalto e, em seguida, às 17h48, registra a entrada no Palácio da Alvorada, na casa do Bolsonaro. Ele imprimiu, 40 minutos depois ele estava na casa do Bolsonaro, e cabe destacar que o Mauro Cid também estava lá nesse momento, certo? Então aí a gente volta porque dia 10 de novembro aí saiu finalmente o relatório dos militares sobre as urnas eletrônicas. E o que dizia o relatório? Não encontramos nada, mas também não descarto que exista. É isso. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. É uma piada de péssimo gosto, porque é simplesmente isso. Olha, não encontramos nenhuma fraude, mas também não posso dizer que não exista. Tudo isso para manter a ideia de dúvida nas pessoas de que a eleição era roubada. Aí, vamos seguir. Comandantes militares mandam recado ao judiciário e criticam descaminhos autocráticos. Isso acontece no dia 11 de novembro, poucos dias, menos de 2 semanas depois do Lula vencer as eleições. Os comandantes emitiram uma nota para garantir que ninguém enchesse o saco, ninguém mandasse tirar os manifestantes da porta do quartel. Eles estavam dizendo que tudo bem, que podia ficar lá, que estava lindo e maravilhoso. Né? Isso dia 11 de novembro. No dia seguinte, dia 12, acontece uma reunião na casa do Braga Neto, o general Braga Neto. Mauro Cid confirmou em depoimento a Moraes reunião na casa de Braga Neto para tramar golpe, dia 12 de novembro. Foram reunidas várias pessoas na casa do Braga Neto para discutir o plano de assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, a criação do gabinete de crise, tudo isso. Aí, 3 dias depois, no dia 15 de novembro, já tinha uma manifestação sendo chamada e aconteceu no Brasil inteiro, em vários lugares, manifestações que falavam, que pediam para os militares dar golpe de Estado, que pediam uma intervenção das Forças Armadas, isso no feriado de 15 de novembro de 2022. Lula já eleito e a galera no Brasil inteiro fazendo protesto bolsonarista. Aí eles se sentiram assim, tá bem, tá ótimo, né? Tá dando tudo certo conforme a gente imaginava. O povo está indo para a rua, estamos criando o clima do golpe. Até então, desde a derrota, Bolsonaro não abriu a boca, não tinha feito nenhuma manifestação, não admitiu a derrota e não se manifestou, não falou à nação. E aí ficava com aquele papo que ele estava deprimido, que ele estava doente, que ele estava triste. Na verdade, estava ali, ó, no baixo do plano, armando todo o esquema do golpe. 18 de novembro, Braga Neto assume o lugar de Bolsonaro no cercadinho e fala com apoiadores. É aquele vídeo famoso do Braga Neto falando, olha, calma, gente, não desanimem. Não posso falar mais nada por enquanto, só isso que eu posso falar, mas eu espero pedir para vocês não desanimarem. Ou seja, ele continua pedindo para as pessoas permanecerem na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Início do monitoramento de Lula e Alexandre de Moraes foi logo após a eleição de 2022, segundo a Polícia Federal. O que acontece? No dia 21 de novembro, os militares começam a vigiar o Xandão, começam a andar perto de onde ele estava. Andar perto do STF, perto da casa dele, perto dos lugares que ele frequentava. Fazer o monitoramento, que já havia um plano, né? Ele seria preso ou assassinado. Então eles estavam monitorando para acompanhar a rotina dele. A partir do dia 21 de novembro. Passa uma semana, 28. Carta dos comandantes. Relatório, página 229. Vamos lá, 229. Reunião realizada no dia 28 de novembro de 2022 teve o objetivo de planejar e executar ações voltadas a pressionar os comandantes do Exército a aderirem ao golpe de Estado para manter o então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder,
além de ações para atingir o ministro Alexandre de Moraes. Foi feita uma reunião de quides pretos, são aqueles militares das forças especiais, e nessa reunião eles fizeram a carta aos comandantes das Forças Armadas e mandaram essa carta dizendo: olha, precisamos dar o golpe porque o povo quer, pressionando os comandantes a dar o golpe. Aí, página 331. O general Marco Antônio Freire Gomes, que na época era o comandante do Exército, na condição de testemunha, afirmou em depoimento para a Polícia Federal que participou de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições presidenciais, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipótese de utilização dos institutos jurídicos GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, em relação ao processo eleitoral. Freire Gomes ressaltou que deixou claro ao então presidente da República que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral, ou seja, nem a pau, Juvenal, que eu vou entrar nesse golpe. Tô fora, me inclua fora dessa. O general Freire Gomes confirmou que foi convocado pelo então presidente, por meio do ministro da Defesa Paulo Sérgio, a comparecer a uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022. Estavam presentes o então ministro, Paulo Sérgio, comandante da Marinha Almirante Garnier, o Batista Júnior da Força Aérea não estava, e o assessor para assuntos internacionais Felipe Martins, que ficou responsável pela leitura dos considerandos, que é o considerando que aconteceu isso, considerando que aconteceu aquilo, decreto golpe, que seriam os fundamentos jurídicos para o decreto golpista. Tá? Isso que aconteceu, então, no dia 7 de dezembro de 2022. A primeira vez que o Bolsonaro apresentou a minuta golpista para os generais, lá para os militares. Eles negaram. Aí vamos seguir. 9/12. Vamos lá. O que acontece no dia 9/12? Bolsonaro fala pela primeira vez a apoiadores após derrota. Dói na alma. Ele foi lá, falou que, olha, se tudo der errado é porque eu perdi minha liderança, não depende só de mim, não fiquem reclamando sem saber o que está acontecendo aqui por trás, estamos trabalhando muito, estamos fazendo muita coisa, ou seja, de novo, vai lá para falar para as pessoas, não desistam, estamos aqui tentando fazer alguma coisa, mas não está fácil. Quando ele fala não depende só de mim, ele está deixando claro que as Forças Armadas não estão querendo entrar na jogada dele. Ok, e aí vem, então, o dia 12 de dezembro de 2022. O que aconteceu nesse dia? A primeira tentativa de incendiar o país, de acender o pavio e explodir a bomba do golpe. Como isso aconteceu? TSE entrega diplomas de presidente e vice-presidente da República a Lula e Alckmin. Lula e Alckmin foram diplomados presidente e vice-presidente no dia 12 de dezembro de 2022. E o que acontece nesse dia em Brasília mesmo? Bolsonaristas radicais queimaram 3 carros e 5 ônibus e depredaram delegacia e ato em Brasília. Eles tentaram invadir a Polícia Federal, não conseguiram. Tentaram jogar um ônibus de cima de uma ponte, pegando fogo, não conseguiram. Barbarizaram Brasília, barbarizaram mesmo, destruíram um monte de carro, queimaram o carro de gente inocente, que tinha de trabalhar e estacionou o carro no prédio, e quando saiu o carro estava todo incendiado. Criaram um caos em Brasília. Qual que era a ideia? Que a partir desse caos, o restante do país também saísse para a rua, as pessoas que estavam acampadas em porta de quartel em outras regiões do Brasil, que elas saíssem à rua e também começassem a incendiar o Brasil para dar o golpe. Mas deu errado. Deu errado porque eles tiveram que recuar, as forças policiais conseguiram espantar essas pessoas, mas ninguém foi preso. Por que não há presos por ato de vandalismo em Brasília? Pois é, essa é uma pergunta difícil de responder, a não ser que a gente acredite, e é o que parece mesmo, que houve uma facilitação da Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal, que não fez nada, né? Que simplesmente falou, gente, vai para casa, não vou prender ninguém.
porque estava também já envolvida no plano golpista. A gente viu depois do 8 de janeiro como a polícia de Brasília não fez absolutamente nada, deixou a galera avançar nos prédios dos três poderes. Então aí, nesse dia, foi a primeira tentativa de incendiar o país para dar o golpe, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Porque o resto do Brasil não aderiu, porque mesmo o protesto em Brasília, ele acabou, porque a polícia chegou e todo mundo correu, mesmo que a polícia não tivesse a fim de prender ninguém. Ela foi lá, marcou uma presença e foi suficiente para espantar as pessoas, mas não prendeu ninguém, é sempre bom ressaltar isso. Então essa foi a primeira tentativa de golpe de Estado, de acender mesmo o detonador do golpe de Estado, e essa tentativa deu errada, porque o povão no Brasil não aderiu a esses protestos. É isso. A partir do próximo vídeo eu vou contar para você o que acontece depois do dia 12 de dezembro de 2022, depois da primeira tentativa de detonar o golpe, até a segunda tentativa de detonar o golpe na véspera do Natal. Vou te contar tudo o que aconteceu, porque nesse meio do caminho tinha o plano de assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Inclusive, no caso do Alexandre de Moraes, eles chegaram a sair para cometer o crime e deu tudo errado. E eu vou te contar o que aconteceu nesses dias, como é que foi a segunda tentativa de detonar o golpe de Estado. Foram 3 ao todo. Então a gente vai saber a próxima etapa, já que até então já tinha passado 43 dias da eleição e eles ainda não tinham conseguido dar o golpe, mas também não tinham desistido ainda, conforme você vai ver no próximo vídeo. Então, não deixa de assistir o próximo vídeo que eu vou soltar amanhã. E se você não assistiu o primeiro, corre lá. Vou deixar aqui, né, no final do vídeo, a informação a respeito dessa série que eu estou lançando agora, para você acompanhar como é que aconteceu essa tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. Eu fico por aqui, eu volto amanhã, o terceiro vídeo da série. Um abração para você e tchau.